Olá, alunos do 9º ano da Escola Municipal Dominguinhos Pereira. Nós vamos fazer agora a correção da segunda atividade do plano de estudos remotos, o 4º plano. E essa segunda atividade trata das conjunções coordenativas e o sentido que elas atribuem ao texto. Nós temos aí um texto chamado Grudados no Facebook. E logo após o texto nós temos já a sequência de questões. Então, imagino que todos tenham feito uma boa leitura do texto para responder as questões. Nós vamos direto à questão 1. O texto apresenta um inimigo e a questão 1 pergunta: quem é o inimigo já citado no primeiro parágrafo do texto? É o Facebook. Por quê? Aqui o texto começa falando: eu resisti o quanto pude, mas acabei sucumbindo no ano passado por necessidade profissional e também para conhecer o inimigo, já que meus filhos inevitavelmente usariam a plataforma. Que plataforma? O Facebook, né? Depois nós vamos ter aí a questão 2. Explique a frase. Por que o Facebook tem o poder de transfixar o usuário em sua frente? Esse transfixar é como se fosse além de. Então, de acordo com o texto, um grupo de neurocientistas alemães suspeitou que a resposta estivesse no retorno positivo que a plataforma oferece por meio das curtidas públicas aos posts dos usuários. Então, por isso que ele transfixa o usuário, né? A questão 3. Por que é bom ter uma boa reputação social de acordo com o texto? Não é nossa opinião. De acordo com o texto, o que acontece com essa boa reputação? Ela aumenta a chance de alguém ser alvo da boa vontade e da cooperação dos outros, ou seja, vai ser bem visto. Na questão 4, no segundo parágrafo, a palavra logo, que inicia o período, indica a conclusão. Por quê? Olha o período. Logo em um dos primeiros posts, uma provocação aos jovens chamada: você quer mesmo ser cientista? Não é uma conclusão. Aqui, se aconteceu logo nos primeiros posts, foi assim que fez os primeiros posts, foi imediatamente ao ato de se fazer o primeiro post. Então, é uma noção temporal. Nós temos aí uma ideia de tempo e não uma conclusão. Então, fiquem atentos. Logo pode ser conjunção conclusiva ou conjunção temporal. Questão 5. No 5º parágrafo, destaque um período que apresenta uma ideia de alternância ou troca de opções. Essa está fácil porque nós temos a conjunção alternativa ou aparecendo aí, ó. Descobrir que gostam da gente ou alternância, uma outra opção, receber outras formas de avaliação positiva. Questão 6. É uma informação explícita no texto. Nós temos que voltar lá e identificar o que é o estriado ventral, segundo o texto. De acordo com o texto, o estriado ventral é a estrutura do sistema de recompensa do cérebro que nos premia com uma sensação de prazer quando algo positivo acontece. Então, a informação está escrita claramente no texto. 7. A conjunção e, no final do 5º parágrafo, traz uma ideia de conclusão ou de adição. Olha aí o 5º parágrafo, o finalzinho dele. Mais tarde, a lembrança desse esforço positivo serve como motivação para repetir o que deu certo. E assim, a causa da boa reputação se afirma. Eu posso trocar esse e por logo e posso dizer assim: logo a causa da boa reputação se afirma. Então, é uma ideia conclusiva, é uma conclusão. Questão 8. Qual a recompensa as pessoas mais apreciam no Facebook conforme os resultados da pesquisa? São as recompensas sociais, elas vão ser bem aceitas. São as avaliações positivas de boa reputação. São as divulgações daquilo que torna a pessoa bem vista e bem aceita de acordo com a sua coletividade na plataforma. Então, conforme os resultados da pesquisa, as pessoas que mais usam a plataforma são aquelas que sentem mais prazer em ser avaliadas positivamente pelos outros. Depois nós vamos ter a questão 9. Explica a comparação do Facebook a um videogame feita no texto. Aí também nós temos uma informação explícita. De acordo com o texto, o Facebook pode ser comparado a um videogame porque você aperta alguns botões
e descobre imediatamente pelas opiniões dos outros se o resultado foi positivo. Bom, questão 10. Nós temos aí: qual conjunção ligaria as orações do período a seguir de forma adequada? É difícil resistir a jogar o tempo todo? Posso dizer, pois é um videogame de adultos. Porque é um videogame de adultos? Já que... Então, nós temos uma noção explicativa. Questão 11. Este é um artigo de opinião. Em quais trechos percebe-se a presença da primeira pessoa, seja eu ou nós, no texto? Nós temos primeira pessoa no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, no quinto parágrafo. Desde o primeiro parágrafo, quando a referência eu resisti o quanto pude, e eu me descobri grudada na tela e assim por diante. Na questão 12, no trecho eu resisti o quanto pude, mas acabei sucumbindo ano passado. A conjunção mas poderia ser substituída por todas as opções menos. Mas tem o mesmo valor de porém, de no entanto, de entretanto, só não poderia ser substituída por isso. Então, letra C. Essa, então, agora é uma segunda parte em que nós vamos tratar da ortografia de mas e mais. E nós temos aí a explicação que vimos na nossa plataforma no Classroom e vamos identificar se houve erro no emprego dessas palavras. Lembrando que mas sem acento é o mesmo que porém, é uma oposição. Mas com acento agudo é o feminino plural da palavra mal. E mais indica quantidade, intensidade, intensificação de alguma coisa. Então vamos ver. Na questão 13, onde há erro? Olha a letra A. A pandemia se alastrou no Brasil, mas muita gente ainda acha que não é tão grave assim. Errado é mas, porém, né, o mesmo valor. Letra B, tudo certo. Vai ser obrigatório por mais tempo, então está demonstrando a ideia de intensidade. Letra C. Más ações quanto à higiene trazem risco, más ações no sentido de ruins, de péssimas. Portanto, acento agudo. Tem que corrigir a letra C. Letra D. Informações falsas têm sido mais prejudiciais que o próprio vírus. Também uma noção de intensidade, está certo. Disseminar notícias falsas traz consequências más, ruins, está certo. Letra F. Grande parte dos médicos afirma que o isolamento social é mais eficaz para evitar o contágio, mas também no sentido de intensidade. Há pessoas que usam a máscara, mas não lavam as mãos. Não é intensidade, é uma oposição. Por isso seria, mas não lava as mãos. Qualquer dúvida, poste no tópico dúvidas do Classroom de sua turma.